Olá, alunos do 8º ano. Aqui quem está falando é o professor Regis. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a bissetriz de um ângulo, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre a bissetriz de um ângulo, tá? Então, vamos lá. Suponha que nós temos aqui esse ângulo, tá? Esse ângulo ele tem origem no ponto O, tá? E é formado pelas semirretas que partem do ponto O e passam pelo ponto A, e pela semirreta que parte do ponto O e passa pelo ponto B. Logo, esse ângulo eu posso representá-lo por ser A, O, com o chapéuzinho, B. Então, esse ângulo é o ângulo AOB. Eu não tenho medida nesse ângulo, tá? Só que o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que esse ângulo mede, por exemplo, tá? Eu estou apenas usando como exemplo, meça 60 graus, beleza? Pronto, então eu estou supondo que o ângulo AOB mede 60 graus, que é esse ângulo aqui, tá? Então, o que seria a bissetriz? A bissetriz de um ângulo seria uma semirreta, também de origem em ponto O, tá? Que vai estar dentro desse ângulo e vai dividir esse ângulo AOB em duas partes iguais, tá? Ou seja, ela vai transformar esse ângulo em dois ângulos congruentes. Por exemplo, se nós tivermos aqui um ponto C, tá? Vou imaginar aqui que eu tenho um ponto C e vou traçar uma reta que parte de O e passa pelo ponto C. Beleza. O que foi que essa reta fez? Essa reta dividiu o ângulo AOB em dois outros ângulos, que são eles o ângulo AOC. Então, esse menor aqui é o ângulo AOC. E esse outro de baixo é o ângulo COB. COB. Então, essa reta dividiu o ângulo em duas partes. Para essa reta ser bissetriz do ângulo AOB, é necessário que o ângulo AOC seja congruente ao ângulo COB. Para que isso aconteça, o que vai ter que acontecer? Para eles serem congruentes, eles precisam ter a mesma medida. Se o ângulo AOB, que é o maior, media 60 graus, então quando eu partir ele no meio, cada ângulo tem que medir 30. Então esse ângulo tem que passar a medir 30 graus e esse outro ângulo também tem que passar a medir 30 graus, tá? Se isso acontece, tá? Se uma semirreta partindo da origem, tá? Do vértice, divide um ângulo em duas partes iguais, tá? Em dois outros ângulos congruentes, nós vamos dizer que essa reta é a bissetriz desse ângulo, tá bom? Então esse é o conceito de bissetriz. Vamos repetir. Bissetriz vai ser a reta que está dentro do ângulo, que parte da origem do vértice e divide esse ângulo maior em dois outros ângulos congruentes, ou seja, dois ângulos de medidas iguais, tá? Então esse é o conceito de bissetriz. Muito bem. Continuando nossa aula, nós vamos aprender a fazer a construção da bissetriz de um ângulo utilizando régua e compasso, tá? Eu pedi para vocês adquirirem esses dois itens, né, semana passada, porque a gente iria precisar para essa semana e para as próximas, tá? Então a gente vai aprender a construir a bissetriz de um ângulo utilizando régua e compasso. Então vamos lá. Imagine aí, ó, que você tem esse ângulo aqui, tá? Que está aqui na figura. Com a origem do ponto O, vai pelo ponto B e também vai para o ponto A. Para o ponto A e para o ponto B. Então eu tenho esse ângulo. No compasso você tem duas pontas, tá? Você tem uma ponta metálica e uma ponta, tá? Que é a ponta que você vai usar para escrever, tá? Então essa ponta metálica serve para você posicionar, para ela ficar firme, tá? Enquanto a outra, ó, ela gira, tá? Porque é ela que vai fazer o nosso desenho, tá? Então, para nós iniciarmos a construção da bissetriz de um ângulo,
você vai posicionar essa ponta metálica exatamente no vértice de origem, tá? Do ângulo, tá? No caso aqui no ponto O. E você vai fazer um desenho passando por todo o ângulo. Pronto. Então fiz aqui um risco, ó, se vocês puderem ver. Eu vou marcar os dois pontos que esse risco fez nas retas. Então eu vou marcar esse ponto aqui que ele fez e vou marcar esse outro ponto que ele também fez. Beleza. Agora o que é que nós vamos fazer, tá? Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto C, tá? E vou chamar esse ponto aqui de ponto D. Beleza. Agora o que é que nós vamos fazer? Você vai pegar o compasso, pode ser na mesma abertura, tá? Que você já usou. Você vai posicionar a ponta metálica do compasso exatamente agora no ponto C que você criou, tá? Então você vai posicionar ela exatamente no ponto C que você criou. E você vai fazer um risco, ó, bem no meio do ângulo. Ó, fiz um risco bem no meio aqui do ângulo. A mesma coisa você vai fazer no ponto D. Você vai posicionar a ponta metálica exatamente no ponto D e vai fazer outro risco, só que esse risco tem que cortar o risco que você já fez, ó. Beleza. Então vocês viram aqui que eu tenho basicamente agora o quê? Eu tenho um X, uma marca, tá? Então esse aqui vai ser o ponto por onde a bissetriz do ângulo deve passar. Então a bissetriz do ângulo vai passar por esse ponto. Nós vamos chamar ele de ponto E, tá? Agora, usando a régua, tá? Você vai traçar uma reta saindo da origem do ângulo, do ponto O, e passando por esse novo ponto E que você encontrou. Então é isso que você vai fazer usando a régua. Então você vai posicionar a régua e você vai traçar essa semi-reta, tá? Beleza. Tracei a semi-reta. Pronto, eu construí a bissetriz desse ângulo, tá? Então esse ângulo AOB vai ter essa bissetriz. Essa construção permite que você construa a bissetriz com precisão, tá? Então essa construção, utilizando régua e compasso, permite que você construa a bissetriz de um ângulo com muita precisão, tá? Então nós podemos ter certeza que essa reta está passando exatamente no meio desse ângulo. Ela está dividindo esse ângulo em duas partes iguais, tá? Ou seja, está dividindo ele em dois outros ângulos congruentes, tá? Então essa foi a nossa construção da bissetriz, tá? Espero que todos vocês tenham compreendido e tentem também fazer essa construção aí em casa, tá? Até mais!